Então, vamos lá. Ó, tá conseguindo ver o compartilhamento da tela, Pamela? Sim, tá. Então, aqui se trata de uma paciente, né, de um paciente especialmente, com as iniciais N.O, com idade de 55 anos, sexo masculino, diagnosticado com doença de Crohn em fase de remissão. Então, primeiramente, né, a fase de remissão é aquela fase que o paciente ele melhora daquele quadro agudo, onde ele vai ter lá diarreia exudativa, né, com formação de pus, diarreia sanguinolenta, com a espoliação de sangue, que provavelmente pode originar aí num quadro de anemia, né? E é aquela fase onde mais o nutricionista, ele investe na alimentação do paciente, por quê? Porque ele não está com dor, ele não está com mal-estar, ele está provavelmente conseguindo ter uma alimentação já de uma consistência normal, onde a gente pode dar uma quantidade calórica também maior, e também, né, uma variedade maior nesse cardápio, principalmente no que diz respeito à melhora dessa resistência do paciente. Então, a hora que realmente a gente vai investir num probiótico, nós vamos investir num pré-biótico, ou melhor, um simbiótico, nas vitaminas, nos minerais, né, que porventura aquele medicamento que foi usado até para tratar o período agudo, ele possa ter trazido alguma depressão para ele, no caso aí da sulfasalazina, né, que eu falei para vocês na aula que ele pode interferir na absorção de ácido fólico, que esse ácido fólico, ele é de suma importância nesse tratamento em função de melhora de vilosidades intestinais, né, principalmente do intestino delgado. Também, né, a questão aí do consumo adequado da vitamina do complexo B, as vitaminas, né, em geral do complexo B, elas agem em todos os sistemas orgânicos, onde a gente vai aqui, por intermédio até muitas vezes de um suplemento que contemple essas vitaminas, bem como se ele vem com um período de esteatorreia, nós vamos trabalhar com as vitaminas lipossolúveis, porque em esteatorreia, muito provavelmente, ele também vai ter um comprometimento de vitamina A, D, E e K, tá? Bom, no exame físico, é um paciente que apresenta emagrecido, né, com sinais de perda de massa muscular importante. Então, quando a gente fala perda de massa muscular importante, é porque ele tem aí as proeminências ósseas, né, apresenta a cor da pele mais abatida, muitas vezes olhos fundos, e é onde a gente realmente vai ter, como eu falei, né, um momento de intervenção de forma, lógico, gradativa, mas que ela tem que ser já uma proposta onde vai ter um valor calórico maior do que eu conseguir trabalhar lá na fase aguda para a recuperação desse estado nutricional. Na antropometria, o que foi visto? Num peso e uma estatura, dando um IMC de eutrofia, né? Então, eu tenho aqui uma altura de 170 e um peso atual de 65, e aí, quem tentou fazer, viu que é um paciente que se trata de uma eutrofia. Então, eu posso, obviamente, trabalhar com o peso atual do paciente, para estimar, por exemplo, a quantidade calórica, né, para estimar, por exemplo, a quantidade especialmente proteica, porque realmente é um peso que está dentro da normalidade, né? Vamos supor que eu tivesse aqui um peso atual dando uma desnutrição, eu já não poderia trabalhar principalmente no cálculo de proteínas, de forma até personalizada, né, usando aí um valor que varia de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso, eu não poderia usar o peso atual, porque se trata de, por exemplo, uma desnutrição. Então, em casos de desnutrição, o ideal é que a gente use o peso ideal para estimar quantidade proteica. A quantidade calórica, na desnutrição, eu poderia até utilizar o peso atual, mesmo sendo desnutrido, desde que eu vá utilizar aquelas faixas maiores de calorias por quilo de peso, né? Aí eu tenho essa condição. Agora, na proteína, eu já não posso fazer isso. Se ele está desnutrido, eu tenho que usar um peso ideal para calcular
essa quantidade proteica total, tá? E isso, na prova, eu vou dar, se for para usar o peso ideal, obviamente, eu vou dar o peso ideal que é para usar no cálculo de proteínas, tá bom? Bem como vou fornecer o valor calórico que deve ser utilizado, ou a faixa desse valor calórico que deveria ser utilizado, enfim, tá? Como eu fiz lá naquela primeira prova que vocês fizeram, tá bom? Então, aqui, na letra A, está pedindo o quê? Né? Calcule o NET com 30 calorias por quilo de peso atual. Então, a variação seria aí para uma recomendação calórica para doença inflamatória intestinal. Vocês viram lá no slide que está para manutenção de 25 a 35 calorias por quilo de peso, recuperação de 35 a 45 calorias por quilo de peso. E aí, num caso de manutenção, porque o paciente ele está com perda de massa muscular, mas ele está eutrófico, então eu posso usar de 25 a 35, eu posso adotar 30 calorias por quilo de peso atual sem problema nenhum, tá? Fazer a distribuição dos macronutrientes e apresentar os valores de porcentagem de calorias, gramas totais de cada um, com base nas seguintes recomendações. Então, proteínas de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso, aqui é atual porque o estado nutricional dele é eutrófico, carboidratos de 50% a 60%, e gordura até 30%, não há necessidade de distribuir os ácidos graxos. Então, aqui, né, considerando 30 vezes 65 quilos, dá 1.950 calorias. De proteínas, eu utilizei não um valor superior, porque muitas vezes, né, aqui a gente já está trabalhando com 1,2, já estaria trabalhando um valor proteico, considerando aí uma dieta hiperproteica acima de 1 grama por quilo de peso. Então, 1,2 já seria hiperproteico, já contemplaria a questão catabólica inerente à doença. Porém, como fala que tem uma perda de massa muscular, que são importantes, não precisa dar já, né, nessa primeira etapa, 2 gramas por quilo de peso, até porque eu preciso saber quanto que meu paciente realmente ele vai conseguir consumir desse total. Então, eu posso trabalhar um pouco mais, né, então, por exemplo, 1,2 seria para uma fase de manutenção, ainda que o paciente tenha um quadro catabólico, manutenção. Ele está tudo ok, ele não perdeu massa muscular. 1,5, que é o que eu adotei aqui, seria um valor compatível aí com uma hiperproteica, considerando a melhora desse estado de depressão de massa magra, tá? Então, 1,5 vezes 65, né? Continuo falando aí em relação ao peso atual da atrofia, que dá um total de 97,5 gramas, dando um total de 390 calorias por dia. Então, aqui, 20% de proteínas, 55% de carboidratos, então aqui eu posso optar, né, de 50% a 60%, fica a critério de vocês, né, estando dentro dessa recomendação, ok, e de gordura, o que sobrou, né, para que realmente eu possa contemplar aí esse valor calórico de 1.950 calorias. Aí eu coloquei, até para título de vocês poderem treinar, se o paciente estivesse com uma esteatorreia, né, o que fazer? Aí eu não deveria começar, no caso de uma esteatorreia, na distribuição de macronutrientes com proteínas, deveria começar com lipídios. Por quê? Porque na esteatorreia ele está perdendo gordura nas fezes porque ele não está conseguindo hidrolisar e absorver. Então eu tenho que trabalhar com menor ou igual a 20% de gordura, né, porque se eu colocar mais do que isso, ele vai piorar o quadro de esteatorreia. Então, a gente tem uma recomendação de 15% a 17% de TCL, que é o triglicérides de cadeia longa, e de 3% a 5% de triglicérides de cadeia média. Por que o triglicérides de cadeia média? Porque ele é rapidamente absorvido, ele não depende de lipase pancreática para ser hidrolisado e absorvido, né? Então, ele é um substrato energético de fonte rápida, e eu posso poupar, né, esse trabalho aí do organismo com esse TCL. Então, eu optei por utilizar 15% do NET de TCL, dando um total de 292,5 calorias, que dividido por 9 dá 3,25 gramas. E para suprir aí os 20% de lipídios, eu optei por 5% do NET de TCM,
que dá um total de 97,5 calorias, que dividido por 8, porque diferente de triglicéridos de cadeia longa, o triglicérido de cadeia média, cada grama corresponde a 8 calorias. Então, a gente dividindo por 8 vai dar um total de 12 gramas, e isso em medida caseira, que também é interessante a gente colocar, né? De repente eu vou orientar o meu paciente para fazer isso em casa, ou mesmo orientar lá a copeira, o copeiro para poder porcionar isso na bandeja do paciente, eu tenho que dar em medida caseira. Então, 2 colheres de sopa de TCM por dia. Eu posso dar, por exemplo, uma colher de sopa no horário do almoço e uma colher de sopa no horário do jantar, suprindo aí essas 2 colheres de sopa. Cada colher de sopa corresponde em torno de 5 ml, então não seria exatamente as 12 gramas, mas está muito próximo, por isso que está aproximadamente aí os 12 ml, tá? E aí, daria 20% de proteínas e o restante de carboidratos, suprindo aí os 100% de adequação. Então, sempre é muito importante que vocês entendam a somatória, ela vai ser de grande valia para equilibrar esses 100% de adequação. Então, quando vocês finalizarem o estudo de caso, que vai ter estudo de caso de novo aí na nossa prova, considerando carboidrato, lipídio e proteínas, tem que dar os 100% de adequação, tá bom? Bom, letra B, considerando o quadro geral do paciente, qual a consistência adequada e justifiquem no máximo 3 linhas. Então, aqui é para falar que pode ser uma dieta geral, né, dieta normal, geral, porque aqui nós estamos considerando que ele não tem nenhum tipo de comprometimento gástrico, inclusive dor, febre, nada disso, que é a hora que eu falei para vocês que a gente pode investir mais nessa melhora, né, dessa perda aí de massa muscular. É lógico, se o paciente estivesse com esteatorreia, eu deveria trabalhar com uma dieta hipolipídica, então aí no caso, eu talvez pudesse entrar aí com uma dieta branda, né, que aí a concentração de gordura, ela vai ser com certeza menor, por quê? Porque não vai alimento que tem fritura de imersão, a concentração de açúcar, bem como também de gordura, ela é controlada, tá? Mas aqui no caso, eu poderia usar a dieta normal, geral, né, pois está em fase de remissão, não há problemas mecânicos de ingestão e digestão, e que justifica a necessidade de abrandar os alimentos ou mudar a composição desses alimentos, tá bom? Então, aqui é uma possibilidade aí de vocês treinarem, né, para a prova, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam de esclarecer. Professor, eu acho que tá tudo tranquilo por enquanto. Vou agora rever tudo direitinho, daí qualquer coisa eu falo com a senhora. Pode ser? Tá bom então. Então, assim, né, como a nossa prova já é na semana que vem, o horário da prova vai ser o horário da nossa aula, tá? Então, contemplando aquilo que não caiu na prova, naquela primeira prova, né? Então, a partir de doença de Alzheimer, Parkinson, obesidade e enteropatias. Certo. Na aula que vem, eu vou postar para vocês sobre esteatose hepática. É algo que vai complementar só o conteúdo de obesidade, alguns já tiveram até como tema do trabalho, por isso que eu não dei tanta ênfase, né, então ele não vai cair na prova, obviamente, mas eu não vou deixar de complementar esse conteúdo com essa parte aí que estaria faltando, tá? Mesmo que eu vá postar para vocês na semana que vem essa parte de esteatose hepática, obviamente não vai cair na prova final e não também na prova substitutiva, caso vocês façam essa prova substitutiva, tá bom? Então, beleza, professor. Eu estou sempre por aqui, né? Muitas vezes eu posso, talvez não responder de imediato para vocês a alguma dúvida que porventura vocês tenham, mas assim que possível, né? Eu vou respondendo para que vocês tenham, obviamente, aí as resoluções. Mas tentem fazer esse estudo de caso, bem como os outros estudos de casos também, que nós já postamos aqui. E aí eu vou postar agora o gabarito e o link da aula de hoje, tá bom? Combinado, professor. Muito obrigado. Nada. Até mais, então. Boa semana para vocês.
Tchau, Até, tchau. igualmente. Boa semana. Tchau.